Cumprimentar meus colegas de mesa, o Ademar, o Luiz e o Leonardo. Eu sou cientista de dados e politólogo também, então eu elegi aqui para a gente conversar, fala de infraestrutura do ponto de vista da ciência de dados. E como que a gente pode, com o debate anterior, o professor Ademar me ajudou muito, me ajudou bastante, porque ele já indicou algumas aplicações de inteligência artificial. E ele mencionava que ele ia falar do ponto de vista de desenvolvimento e implementação. Aqui eu vou dar um passinho para trás e trazer um pouco o debate de redes, e aí do ponto de vista um pouco, por assim dizer, metodológico, e como que a gente pensa resiliência em redes, e tenta articular 3 conceitos que parecem importantes aqui: inteligência artificial, risco e supervisão humana. Como que essas 3 coisas elas podem estar conectadas. Você passa um para mim, por favor? Perfeito. O plano de voo é esse, a gente vai falar do fundamento de resiliência em rede, análise de risco e a supervisão humana. Mais uma vez, como a gente articula esses 3 elementos para pensar inteligência artificial, risco e um conjunto de elementos que são da ordem da aplicação, parte do que o professor mencionava hoje de manhã sobre quais implicações do armazenamento não soberano, como que a gente pensa processamento que também ele ocorre fora das fronteiras nacionais e como que isso pode impactar em risco e como que supervisão humana ela entra nesse debate. Passa um para mim, por favor. Perfeito. Antes de mais nada, pensar um pouco o que é inteligência artificial, ou qual é o ciclo da inteligência artificial. A gente fala de inteligência artificial com uma certa naturalidade e nem sempre a gente tenta compreender o que está por trás disso. Um ciclo da inteligência artificial, qualquer produto ou qualquer sistema baseado em inteligência artificial, ele passa aí por algumas etapas. E alguns dilemas que a gente menciona aqui estão na etapa da coleta do dado, está na etapa da qualidade do dado e está na etapa da escolha de qual algoritmo, então, qual é a matemática por trás daquela inteligência artificial. Então, vários dilemas, eles perpassam um pouco aquele ciclo, até algo virar um aplicativo, até virar aquela sugestão do WhatsApp que você coloca bom e ele depois vendia. Então, até chegar nesse ponto, e por isso que parte do debate está... A inteligência artificial não é neutra, porque tem um desenvolvedor, tem um programador que escolheu um determinado parâmetro, um conjunto de parâmetros para que ela responda algo. Então, a gente vai um pouco passar por isso. Sobre aquisição de dados. Hoje de manhã a gente falou muito sobre aquisição de dados. É o segundo ponto. Então, o que a gente faz, portanto, hoje é prover dados. Prover dados que vai para algum lugar. E esse lugar é importante porque esse pré-processamento desses dados e na escolha do modelo, que nada mais é do que eu tenho uma série de características de algo ou de alguém e eu quero uma resposta em relação a isso. Então, sistemas de recomendação da Netflix, sistemas de recomendação do YouTube, eles estão analisando qual é o seu padrão de consumo. Então, eu sou um homem branco que mora em determinado lugar e consumo determinada coisa. Dado que eu tenho essas características, ele dá um resultado. Então, essa é a matemática básica por trás do modelo. Mas eu escolhi que ele vai responder a esse conjunto de características. Eu posso dizer para ele que ele poderia eleger um outro conjunto de características para um determinado resultado. Então, ele está me classificando e está gerando uma predição de um resultado a partir desse conjunto de características. Então, ele não é neutro, porque sou eu, o desenvolvedor, o programador, que está escolhendo colocar no modelo aquelas características para ele responder por algo. Acho que, basicamente, a gente pensa um pouco. A gente está alimentando algo de dados, ele está sendo pré-processado e tem uma matemática por trás que está cuspindo um resultado específico. Em geral, parte desse debate gosta da ideia do humanoide, então um robô específico que faz alguma coisa, mas nada mais do que como o professor já mencionou hoje, uma simplificação matemática. Tem uma matemática por trás da coisa, voz, imagem, texto, no limite, tudo vira uma matemática para que uma estatística por trás ela cuspa um resultado diante daquilo que eu programei, que ele vai dizer ou vai falar sobre. Passa mais um para mim. Perfeito. Aqui, o debate sobre resiliência tem a ver com... Resiliência, portanto, é a capacidade de um sistema de se manter operante independente de choques externos ou perturbações. Então, se ele vir sofrer um ataque, ele tem que se manter operante. Isso tem a ver com infraestruturas, porque... Você podia passar mais um? Quando a gente pensa em inteligência artificial, e eu vou dar um exemplo de redes, e como que a gente pensa a rede do ponto de vista formal aqui, com uma abstração matemática, a gente está pensando que, no caso da inteligência artificial, ela tem que seguir operante independente de um conjunto de riscos, que a gente pode falar que pode ser falhas de hardware, ataques cibernéticos, talvez o mais óbvio, e mudanças dos dados de entrada. Como eu falei, se eu estou sugerindo que o
a inteligência artificial ela faça alguma coisa diante de características, essas características, ao longo do tempo, elas podem mudar. Então, a qualidade da resposta pode cair em função disso. Então, o sistema ele tem que ser operante, ou ele tem que continuar operando diante desse conjunto de riscos. Mais uma vez, são riscos, se a gente perceber, que eles perpassam aquele ciclo da inteligência artificial, desde a aquisição do dado, escolha do modelo e pré-processamento até fazer uma avaliação se ele está errando muito ou se ele está errando pouco. Vou tentar ser mais claro nos próximos slides. Perfeito. Aqui, a gente pode usar a própria metáfora hoje dos data centers. Então, o dado está indo para algum lugar. E esse lugar está conectado com os outros lugares. Aqui vocês estão vendo 20 redes. E elas estão sofrendo um ataque sistêmico em 20 rodadas. Vocês vão perceber que a primeira ela é um componente unificado, ela está toda conectada. Se a gente perceber, um ataque coordenado, ele vai, aos poucos, desfazendo esse sistema. Se esse sistema só funciona interligado, um ataque coordenado vai fazer com que ele fique inoperante em 4 rodadas. Então, se eu sei quais são os nós daquele sistema que são importantes para a manutenção dele, um ataque coordenado faz com que ele fique inoperante em 4 rodadas. O que a gente dizia? Se o conjunto de dados que a gente está alimentando e o processamento também está vindo de fora, qualquer embargo e o bloqueio que o professor mencionava hoje é só desligar o conjunto de máquinas, que permitem com que alguns sistemas nossos eles operem em função daquilo que está armazenado e que está sendo processado. Então, eu não mando só o dado para lá. O algoritmo que eu desenvolvo aqui, ele está processando lá, porque eu coloco o dado lá, mas aquele conjunto de cálculos que a máquina está lá. Porque eu estou programando aqui, mas o conjunto de máquinas que estão contabilizando, e aí a coisa da computação, então, também está sendo feito lá. Então, aqui o bloqueio comercial, por assim dizer, e se eu for pensar, talvez, uma certa metáfora de gasoduto, uma vez cortado esse sistema, uma vez cortado esse laço, nosso sistema ele pode potencialmente ficar inoperante em poucos ataques coordenados. Por isso a questão do risco, por isso que infraestruturas estratégicas precisam pensar até que ponto a gente é resiliente ou não. Nossos sistemas são resilientes a ataques coordenados? Passa mais um. Esse gráfico é o mesmo que o anterior, só que vocês percebam que o eixo X é o conjunto de ataques. Em 3, a gente tem um sistema que potencialmente fica inoperante em 3 ataques. Se eu sei qual é a unidade que vai deixar o sistema inoperante, 3 ataques coordenados, eles fazem com que o sistema ele não funcione mais. E podem pensar isso para tudo. E aqui a gente pensou os data centers que alimentam aí a infraestrutura de armazenamento desses dados. Mas a gente pode pensar em energia, sistemas estratégicos de energia. Qualquer sistema que ele depende de unidades interconectadas para funcionar, na medida em que eu não penso resiliência, eles estão abertos a riscos. Nesse caso aqui, talvez os mais óbvios sejam, sem dúvida, os ataques cibernéticos. Então, todos os ataques cibernéticos potencialmente verificados nos casos anedóticos que a gente vai aí colhendo ao longo do tempo. Perfeito. Resiliência, portanto, nesse contexto, é como que redundância, adaptabilidade, diversidade, feedback e aprendizado são importantes. Só dar um exemplo de redundância, se o sistema ele depende de unidades que estão interconectadas, a mesma função exercida por um nó, ele tem que ser exercido por outro. Porque se esse sistema ele sofre um ataque, aquele nó que caiu vai ser coberto por outro conjunto de nós. Então, uma outra unidade vai assumir o papel daquela unidade que foi afetada. Por isso, a redundância é importante, por isso que um sistema em risco, ele é resiliente, ou seja, permanece operando independente de choques exógenos, choques externos, ele permite ele se manter. Sobre a adaptabilidade, no caso da inteligência artificial, não tem só uma maneira de contabilizar ou matematizar, não existe só um modelo. A parte matemática da coisa, existem formas distintas de chegar no mesmo resultado. E eu preciso que ele seja diverso, porque potenciais vieses de um cálculo matemático está sendo coberto por outro. Então, como que eu faço uma certa validação cruzada de um resultado usando mais de um modelo? Eu preciso pensar, portanto, que aquele mesmo resultado está sendo obtido de maneira muito próxima, mesmo com métodos diferentes. Diversidade, a própria qualidade do dado, e quão diverso ou não é, ele também vai gerar efeitos no resultado. Aqui a gente está pensando muito, e a sociedade civil tem pensado bastante sobre racismo algorítmico.
E é como que algoritmos de reconhecimento facial, eles são ruins para detectar algumas características de grupos específicos, grupos sociais específicos. Ele erra em 60%. Se eu uso uma inteligência artificial que está tomando decisões a respeito de vida ou morte, como o professor mencionou hoje de manhã, armas autônomas. Armas autônomas detectam rostos que são alvos, e se ele erra 60%, a gente está assumindo, a gente está permitindo que a gente erre muito em casos de vida ou morte. Mas isso é o extremo. Mas a gente pode ir para decisões judiciais que estão sendo tomadas em função disso, porque isso já está sendo usado. Está aí, está aí fora. Estádios já estão usando o reconhecimento facial para fazer... secretarias de segurança pública já estão usando isso. Já tem um conjunto de algoritmos e sistemas usados para a segurança pública que já estão aí fora, que já estão sendo usados. E a gente precisa pensar nesses elementos de quem está exposto a esse tipo de coisa ou a esse tipo de risco. A gente aceita ou não esse tipo de risco? Porque, potencialmente, se existe um sistema de inteligência artificial fazendo um reconhecimento de imagem de resultados de exames médicos, a gente não está confortável que ele que ele erre 60% das vezes no nosso caso. A gente vai preferir que um médico tome uma decisão sobre o nosso diagnóstico do que uma máquina. Mas, em alguns casos, em que o uso da tecnologia ela é muito mais grave, a gente está, talvez, assumindo que a gente está aceitando um risco maior. Ou talvez a gente não esteja atento aos riscos que isso pode afetar, em especial, grupos específicos. Você passa mais um. Perfeito. Você passa mais um? Portanto, resiliência e risco tem a ver quais são os elementos que a gente tem para mitigar esse conjunto de riscos e, em função desse conjunto de elementos que eu havia mencionado anteriormente, segurança cibernética e as vulnerabilidades advindas disso, viés algorítmico, portanto, se dados eles são ruins, a decisão que uma máquina, entre muitas aspas, que a gente já conversou, é um algoritmo, uma matemática está tomando, o resultado disso vai ser ruim. Se a qualidade do dado que está entrando é ruim. O exemplo do reconhecimento facial. Se a qualidade do dado... Então, não é só coletar um conjunto de dados e escolher um algoritmo a esse respeito. E ela não é neutra, porque, mais uma vez, eu, como programador, estou escolhendo que parâmetros ela vai tomar para gerar um determinado resultado. Sem contar privacidade. A gente está falando de privacidade e proteção de dados há muito tempo, há bastante tempo. Desde quando eu conheço o Alexandre, há muito tempo lá atrás, a gente está falando de privacidade de dados, a NPD veio depois, a LGPD veio, mas aí os algoritmos eles colocam isso à extrema potência. Já tem um conjunto de empresas de segurança privada colocando totens para a segurança privada, mas aqueles dados estão captando pessoas na rua que não estão tendo ideia de que seu conjunto de dados está sendo obtido. Por hora, obtido, por hora. Falhas no desempenho, isso também tem a ver com os ataques cibernéticos. Então, como que sistemas resilientes, ou a gente precisa pensar em resiliência dos sistemas e como que soberania tem a ver com isso, e o conjunto de elementos podem estar por trás da nossa necessidade de pensar em inteligência artificial. Passa mais um, por favor. Perfeito. Mais um. Diante do fato de que a máquina pode errar, e a máquina, mais uma vez, o algoritmo, não o humanoide, como que supervisão humana é fundamental. E a supervisão humana só é fundamental e só vai ser efetiva se a gente tiver transparência e explicabilidade. Eu tenho que ser capaz de explicar como que aquele algoritmo ou como que aquela decisão está sendo tomada. Qual é o problema? Que algum conjunto de algoritmos, em especial do aprendizagem profunda, que o professor mencionava hoje de manhã, eles são uma espécie de caixa preta. A gente não consegue explicar porque, enfim, o conjunto de parâmetros que ele adota, a gente sabe qual é o resultado e a gente sabe avaliar o resultado que ele está cuspindo. Mas a gente não consegue ainda chegar e explicar qual é o conjunto de combinações dos parâmetros que ele está adotando para usar ou para chegar naquele resultado. Isso tem a ver com a aprendizagem profunda. Aprendizagem supervisionada e supervisionada, que é uma das formas que essa máquina aprende, ou esse algoritmo aprende, a gente consegue explicar. A questão é, diante de tantos potenciais erros e de vieses e de riscos, a supervisão humana é fundamental para que a gente lide com esses riscos e que, portanto, os sistemas eles sejam mais resilientes nesse contexto. Aqui, a gente pode ter riscos de diversas ordens, né? A supervisão humana ela entra para detectar essas anomalias com rapidez, porque se eu sou capaz de identificar que aquela máquina está tomando decisões ruins, desligar um botão, por assim dizer, corrigir erros e vieses, se eu consigo avaliar que aqueles parâmetros estão gerando determinados vieses, eu tenho que ser capaz de explicar e aquilo tem que ser transparente. Parte do debate hoje de manhã tem a ver com empresas que, portanto, alegam que não podem abrir seus algoritmos em função de segredos de indústria. Então, tem parte do debate que ele está
emperrado ou está sendo bloqueado, só que eles são fundamentais para que a gente pense a própria inteligência artificial. Ela precisa ser transparente, ela precisa ser explicável. Então, parte desse debate, parte do debate hoje sobre regulação de inteligência artificial tem a ver com um conjunto de princípios, mas tem a ver também com um conjunto de elementos da ordem prática, porque é como que a gente está adotando esses sistemas que já estão aqui, já estão entre a gente. Perfeito. Passa mais um, por favor. Mas era isso, eu queria agradecer mais uma vez, tentei ser mais breve, bem breve com relação ao tema. Quero acreditar que a gente pode debater nas perguntas e respostas alguns elementos que parecem um pouco mais nebulosos. Inteligência artificial, em geral, é um pouco disso. A gente parte do pressuposto que todo mundo sabe o que é, mas nem sempre isso está claro. Tem muitas formas como essa máquina aprende, aí é um aprendizado supervisionado, não supervisionado, profundo, generativo. Então, a gente hoje fala muito de generativo, chat GPT, esses elementos que parecem... E por mais que eles estejam na ordem do dia, tem uma série de decisões que são tomadas antes dessa decisão da nosso uso que a gente precisa pensar, inclusive do ponto de vista da soberania, do ponto de vista do risco, do ponto de vista dos vieses. Então, essas tecnologias, elas precisam que a gente faça uma reflexão, principalmente de princípios e decisões éticas que a gente está deixando na mão dessas, entre muitas aspas, máquinas. Obrigado, viu?